Bom dia. Nós estamos aqui no nosso devocional, quinto dia do jejum. O nosso momento de 21 minutos para compartilharmos desse capítulo. O capítulo 5, crise nos relacionamentos. Eu quero ler com você um versículo, Mateus capítulo 10, versículo 34, 37, diz assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou filha mais do que mim, não é digno de mim. Interessante que esse texto aqui, novamente, o cenário é uma casa, onde Jesus ali, ele está no início, bem no começo do seu ministério, completado já a maioridade, os seus 30 anos, no início do seu ministério. Então, naquele momento, uma parte dos seus parentes, a gente pode assim ver de primeiro grau, não acreditava de forma alguma ainda em Jesus. E bastou ele completar ali a sua maioridade como judeu, seus 30 anos, e começou a ministrar a palavra, começou a deliberar, a reunir, e aí da noite para o dia os seus familiares o acharam como louco. Porque como que ele poderia fazer aquilo e proceder de tal maneira, daquela forma? Imagine a cena como se fosse você. Pois é, o problema geralmente acontece, com todos nós, quando alguém converte, há uma conversão dentro do seio familiar. Porque a conversão, ela é uma mudança de rumo, ela é uma mudança de comportamento, ela promove uma mudança geral, ou seja, generalizada na vida da pessoa. Ela não é mais a mesma, não tem como. É como você está em um sentido para um rumo e você muda completamente a sua direção. Assim muda comportamento, assim muda a sua vida, assim muda os relacionamentos, assim muda o seu entendimento. Você não é mais a mesma pessoa. Marcos agora, no capítulo 3, versículo 20 a 21, está aí no capítulo do nosso livro, você está acompanhando. Se você ainda não adquiriu o seu livro, você pode entrar em contato conosco, será um prazer atendê-lo. Mas vamos prosseguir. Marcos 3, verso 20. Então ele foi para a sua casa, e não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram e viram isto, saíram para prendê-lo, porque dizia: está louco, fora de si. Eles reivindicavam, irmãos, que Jesus naquela loucura, naquela insanidade, da noite para o dia. Como que poderia ser aquilo? Os parentes próximos de Jesus não entenderam Jesus. E se os parentes próximos de Jesus não entenderam Jesus, não entenderam também os que converteram, não entenderam você, não me entenderam também na minha casa. É dessa forma, e assim procede de igualmente com todos. Marcos capítulo 3, versículo 31 diz assim: Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? E correndo a olhar aos seus redor, e aqueles que estavam sentados em sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mais um texto para a gente discorrer ainda, Mateus capítulo 19, versículo 28 a 29. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem, ao assentar no trono da glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e de modo aquele que vir
e que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Nós vemos aqui as complicações e as implicações no ato em crer e aceitar a Cristo. O ato e as implicações de crerem pelo simples converter, aceitar a palavra, anuir ao propósito, crer em Cristo, recebê-lo e confessá-lo como único Senhor e Salvador na sua vida, isso tem muitas implicações. De forma que essa crise, como é denominada no capítulo aqui 5, crise nos relacionamentos, ela se agrava, ela se instaura, porque são muitas complicações. Porque é geral, é genérico, é em todas as áreas da sua vida. Eu não fui mais a mesma pessoa, hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Você que decidiu a Cristo, creu no Evangelho, houve uma mudança, uma transformação radical na sua vida. Isso trouxe implicações diretamente ao seu convívio familiar, ao seu relacionamento familiar. Então, essas situações, elas se levantam de uma forma onde que nós precisamos, mais do que nunca, saber lidar com essas situações. Esse capítulo aqui ele traz algumas nuances, alguns textos que nós lemos, exatamente para que você possa compreender e saber lidar e ter aceitação com essa crise que será instaurada no seu relacionamento. No meio da sua casa, de seus familiares, no seu convívio de trabalho, enfim, em todos os setores. Porque você não é mais a mesma pessoa. Não somos mais a mesma pessoa. E essa maturidade, ela precisa acontecer. E no âmbito, como é o título, o capítulo aqui, crise dos relacionamentos, isso está diretamente ligado ao que nós chamamos de passar a outra margem. Passar a outra margem é um desafio que nos é instaurado diariamente diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos desafios, de termos que romper, tomar a decisão e não olhar o contexto das consequências que virão. Olha para cá. Muitas das vezes, quando nós fazemos escolhas, e no geral nós queremos acertar e fazer com que elas todas sejam boas e tenham boas consequências. Mas não é assim a vida. A vida é uma travessia. Nós fazemos as escolhas e vão vir as implicações e em cima delas as consequências que na maioria das vezes não são boas. As consequências não são boas. E por isso muitas pessoas ficam com medo de tomar as decisões, ficam receosas de tomar as decisões e acabam recuando, ficando estagnadas, paralisadas. Mas eu estou aqui no decorrer desse dia para desafiar você a passar outra margem. Primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é tomar essa posição com relação a Cristo. E hoje é esse dia. Hoje é o tempo dessa oportunidade. Há uma necessidade de você posicionar no Evangelho. Porque o que mais importa ao homem e que tem maior ao homem, hoje você está sabendo disso, é a sua salvação. E isso, a salvação que mais custa e que mais importa para mim e para você, ela não custou nada, nem para mim nem para você. O preço dessa salvação não custou nada ao homem. Então posicione hoje, posicione com a sua casa, não se preocupe com as consequências que virão, porque as crises virão, as crises nos relacionamentos serão instauradas, mas elas já estão aí de todo jeito. Elas já estão, essas crises nos relacionamentos já estão aí dentro da sua casa o tempo todo. Só que agora você vai ter um diferencial. Cristo está com você. E Ele vai te garantir a eternidade. Ele te garante a eternidade. Você pode descansar em paz.
E mais, como diz Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos mais do que nunca nos posicionar primeiramente a Cristo, ao Senhor e ao teu propósito, à tua casa. Isso é uma necessidade. Olha para cá, um pai, por mais que você queira dar o melhor para o seu filho, você lute para isso durante toda a sua vida, se nós, como pais, não dermos o princípio da palavra, o temor de Deus, e levar esse ensino aos nossos filhos, nós falharemos. E se esses filhos não converterem, não chegarem à compreensão e decidirem a Cristo, nós falharemos. Não importa se vamos conseguir dar todas as outras coisas, mas se não dermos Cristo, nós falhamos na nossa missão como pais. E o Senhor naquele dia irá nos cobrar. Não falo isso, não para que você tenha medo. Não estou aqui para trazer nenhum desespero, trazer nenhuma situação que você venha ficar apavorado. Não, não é isso. É uma compreensão de uma decisão que nos é dada por Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, a primeira missão de um pai. A primeira missão de um pai é fazer com que os seus filhos sejam criados no amor e no temor do Senhor. Basta você fazer uma reflexão. Eu estou falando aqui para muitos cristãos, para muitos irmãos, para muitas pessoas crentes, tementes a Deus. Mas essa live aqui, esse devocional, ele está por meio das mídias sociais chegando a você hoje. Ou talvez daqui a alguns dias, ou talvez, quem sabe, daqui a alguns meses. Mas uma coisa eu quero te dizer. Assim que você ouvir essa palavra, deixa o Senhor entrar no seu coração. Decida hoje a romper e passar a outra margem, posicionando ao Evangelho da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não só você, mas também a sua casa. Não só você, se ainda não é casado, mas também seus familiares. Você pode tomar essa decisão hoje. Decida passar a outra margem. Eu costumo dizer que saber conectar as pessoas vai determinar aonde você vai chegar. E o mais importante na minha e na sua vida é nos conectarmos a Cristo. Porque quando nós conectamos as pessoas, nós poderemos ter sucesso aqui na vida. Se sabermos conectar as pessoas do bem, nós poderemos alcançar até o sucesso aqui na vida. Como se conectamos as pessoas erradas, a consequência virá depois aos caminhos do erro, do engano e do fracasso. Mas eu não estou aqui fazendo um convite para você simplesmente conectar as pessoas do bem, que é o que devemos fazer. Mas muito mais que isso, nós devemos nos conectar a Cristo. Porque saber conectar as pessoas vai determinar aonde nós vamos chegar. E aonde você quer chegar? Aonde nós queremos chegar? Esta é a pergunta, a reflexão aqui maior para nós nesse capítulo, crise de relacionamentos, nesse devocional de hoje, aonde eu e você queremos chegar. Eu cito como Josué, eu já tomei essa escolha, a minha escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje você também escolher o Senhor e levar a sua casa a escolher o Senhor. Mas não pense você que talvez pode ser um processo assim muito rápido. Não, não. Eu já me posicionei no Evangelho e completei pela glória do Senhor 30 anos servindo Ele ministerialmente. E eu ainda tenho irmãos que ainda precisam dar a resposta. Mas eu estou crendo na palavra porque Ele é fiel. Não é o meu posicionamento em si, não é o meu tempo em si também, que vai fazer com que as pessoas posicionem e mudem de vida. É também, mas não é só isso. Porque tem a ação de Deus e o tempo de Deus. E essa ação de Deus e o tempo de Deus, ela é dada por meio da palavra, ela é concretizada por meio do Espírito Santo. E quando nós lançamos a palavra, o que nós temos que lançar é nos posicionar ao Senhor, nos posicionar à sua palavra, orar, buscar e colocar isso nas mãos de Deus acerca de toda a minha casa, de toda a minha parentela. E por isso eu estou aqui hoje para compartilhar essa palavra para você, para que você traga nesses dias sombrios, em meio a eles, esperança
e paz ao seu coração. Descanso ao seu coração, para que não haja nenhuma dúvida. E como não há, quando eu e você nós posicionamos no Senhor, vem o alento, vem o conforto, vem a esperança, vem a alegria, vem a restauração e vem de fato uma mudança de vida. Louvado seja Ele. Então a família de Jesus aqui nesse contexto, exatamente por ela não entender aquela situação, aquela cena, ela passa a perseguir Jesus. Olha só, são os membros da sua própria casa, da sua própria família, mas ao próprio Cristo dificulta e foi dificultoso para ele. Então, isso é para você já saber, que também será difícil para você, mas não é impossível. Esse desafio nós precisamos enfrentar, porque vale a pena. Ok? Quantas pessoas, quantos pais apoiam os filhos aos estudos e que é dever nosso, é mister, temos que apoiar, investir nos estudos, na melhora dos nossos filhos. E eles vão, quando vão chegar próximo ao período vestibulando, às provas classificatórias do Sistema Nacional de Ensino Médio, do Enem, de vestibular, enfim, eles ficam se aplicando aos estudos dia e noite. E aquilo é motivo de orgulho para os pais. É verdade. Isso é verdade. Mas quando acontece o novo nascimento na vida de um jovem, os pais geralmente já costumam pegar no pé dele. Por situações, porque fala, não, agora virou demais. Agora é hoje, agora é depois de amanhã, agora é o final de semana, isso aí não tem limite. Então são coisas assim que, sem querer, os pais vão estar atrapalhando. Desculpe aqui, eu estou falando aqui para pais, para família, mas talvez essa cena esteja acontecendo dentro da sua casa. Agradeça a Deus, porque o seu filho posicionou com o Senhor. Porque se para estudar dias e noites pode, e por que o Senhor não pode? E não é assim. Mas na verdade, você como pai, você está tendo clareza da parte de Deus, qual é o seu papel principal, que é apoiar, incentivar, para que seu filho, ele vá crescer no temor do Senhor e nos seus princípios. Ou muitos ficam olhando aos arredores, mas Jesus, como disse aqui, os seus familiares olhando aos seus arredores. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os pensamentos, as palavras, as atitudes, as aflições, Jesus disse que elas viriam, como veio sobre ele. Mas ele nos ordena na palavra a termos paz, porque isso viria. E como ele venceu o mundo e as aflições, eu e você também vencemos o mundo e as aflições. Eu quero compartilhar nessa hora, agradecer a Deus por essa oportunidade desse capítulo, quero orar junto com você. E como é uma crise de relacionamentos, eu gostaria de ditar para você uma frase que eu uso muito, e eu emprego muito ela. Ela está aqui no capítulo, ela está no livro. Diz o seguinte: o que vai determinar o seu sucesso ou fracasso é a sua atitude. Eu quero te convidar hoje a você, no repensar do nosso devocional, ter essa atitude de posicionar você e levar a outra margem também toda a sua casa. Vamos passar outra margem. E para passar outra margem, eu quero orar com você nesse momento. Coloque as suas duas mãos aonde está aí, você está no seu coração, e repita comigo: Senhor Jesus, nesse dia eu te agradeço pela oportunidade de ouvir a tua palavra, e eu decido a crer e posiciono em te confessar e receber como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, apague os meus pecados, lançando eles no mar do esquecimento, porque a partir de agora eu sou teu.
E eu tomo essa decisão sabendo que o Senhor não falha. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu ainda quero orar por você, Pai. Obrigado por esta palavra desta manhã. E todos aqueles que esse devocional por meio das mídias sociais vai alcançar, ou está alcançando hoje, ou irão alcançar. Neste momento, Senhor, promova uma mudança de vida. Que esta pessoa, como ela creu na sua palavra e confessou, que não somente ela, mas toda a tua casa possa atravessar a outra margem, Senhor, sendo salva, segura, completamente na paz, na esperança da salvação eterna. Eu, como ministro do Evangelho, eu uno a fé esta pessoa agora e ministro, ligando na terra e ligando no céu, esta oração no precioso nome de Jesus. Amém. Até amanhã, no nosso próximo devocional. Foi um prazer você estar aqui comigo. Convide mais pessoas também para que possamos juntos, a cada dia, sermos edificados mais um pouco nessa devocional diária dos 21 dias em 21 minutos. Até lá.